Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Então, eu sou o cientista trainee e estou passando por aqui para apresentar o nosso programa. O podcast Cientista Trainee nasceu de um estudante feirense que, após tentar ingressar no universo das ciências, percebeu que a prática era bem distante da teoria. Aquilo que eu achava que a ciência seria ainda no ensino médio era bastante diferente do que eu pude vivenciar no dia a dia. E por isso resolvi criar esse programa para tentar conversar com outras pessoas que atuam nessa área de alguma forma ou que têm algum interesse nas ciências e encontraram esse podcast. A ideia é ser uma conversa leve, é ser de fato um bate-papo, que você se sinta em casa, que você possa colocar no seu fone de ouvido, onde você estiver, no seu trabalho, e possa ouvir, possa descansar, que seja um momento prazeroso, que seja um momento confortável para ti. Então, a ideia desse primeiro encontro é basicamente fazer uma pequena apresentação e introduzir ao conteúdo do programa. De modo geral, o meu propósito maior é tentar trabalhar com uma certa humildade, certo? Eu não pretendo me tratar como um cientista de fato, tanto que o nome do programa é Cientista Trainee. Antes dessa proposta, eu pensei em outros nomes, como futuro pesquisador, como aprendiz de cientista, como cientista iniciante, só que todos esses nomes já estavam vinculados a algum outro programa, a algum outro canal no YouTube. Então, por conta disso, eu decidi recuar e pensar num outro nome. Num nome que parta da premissa de que eu estou construindo o meu ser cientista. Eu não sou um cientista de fato. Eu acredito que para você se tornar um cientista de fato, você precisa passar por todo o processo de amadurecimento. Todos nós, em tese, somos cientistas quando ousamos pesquisar, quando ousamos investigar a fundo aquela temática, sem sombra de dúvidas. Mas precisamos reconhecer também que é necessário um certo amadurecimento no fazer da ciência, para que somente assim possamos trabalhar a pesquisa de uma forma mais aprofundada e respeitando todos os ditames da ciência. Porque uma coisa é certa, a ciência ela precisa dessa construção onde você respeita o que foi feito antes, então você vai pesquisar nas referências, nos trabalhos produzidos anteriormente, respeitando a tradição da ciência, e construir algo novo. Mas a gente sempre vai precisar partir do que já foi feito antes, respeitando o que já foi feito antes. Tanto que um grande embate que eu tenho, às vezes, com colegas do dia a dia é falando sobre essa questão da referência. Alguns colegas não gostam da forma como a ABNT exige a apresentação da referência bibliográfica no corpo textual. E aí sempre discute sobre isso, sobre o quão importante é ou o quão de fato funciona no dia a dia, né? Você lê um artigo científico e ficar o tempo todo interrompendo a sua leitura para ver o nome da referência, que é aquela parte do texto que está ligada de alguma forma, seja através de uma citação direta ou através de uma citação indireta. E aí, por conta disso, por conta desses eternos diálogos, eu cheguei à conclusão de que sim, a referência é muito importante, para a gente respeitar tudo que já foi feito antes, para acabar não repetindo algo que já foi pacificado, algo que já foi discutido, e focar sempre na inovação, na construção do novo. Então, por conta disso tudo, que eu acabei de dizer, a ideia do programa é trabalhar com muita humildade, reconhecer que eu sou um cientista em construção, que eu estou aprendendo, que eu estou numa fase de treinamento, eu estou agora na iniciação científica, então eu estou aprendendo e está tudo bem errar. Isso é uma das coisas que eu acho mais valiosas, porque uma autora que eu costumo ler com uma certa frequência é Brené Brown, e ela costuma trabalhar essa questão da vulnerabilidade enquanto um elemento importantíssimo para a criatividade, para a inovação. Então, eu preciso reconhecer que eu estou passível de errar e tá tudo bem se eu cometer qualquer erro aqui. No próximo programa, eu já explico o que aconteceu e apresento tudo o que me foi passado. Por isso que o meu e-mail vai estar sempre disponível na descrição dos programas, para que caso você perceba alguma inconsistência no que foi dito, você possa me mandar um e-mail narrando o ocorrido, e eu pretendo sim me explicar no próximo programa, porque eu acho que é assim que a construção se dá, e ela deve ser feita dessa forma. Eu posso muito bem errar, eu posso consertar e eu posso ir me construindo com o passar do tempo. Eu acho que somente assim eu vou poder amadurecer. Um dos grandes dilemas da ciência, eu falo dilema, mas assim, é algo muito mais corriqueiro, que é quando as pessoas estão no final da graduação e estão construindo o trabalho de conclusão do curso, elas costumam falar que eu mando meu trabalho
E aí o meu orientador me devolve ele todo riscado, tira isso, muda aquilo, conserta isso, e bate aquele leve desespero quando você vê o seu trabalho inteiramente riscado. Mas isso é importante para o processo de amadurecimento. É você perceber onde errou, onde você pode mudar, e através da correção você vai entregar um trabalho muito mais completo, respeitando tudo o que deveria ter sido feito e que naquele momento inicial não foi possível fazer, porque você fez com os instrumentos disponíveis. E isso é muito importante, é entender em que momento você está, reconhecer o que está disponível para você. Então, olha, eu tenho essas referências bibliográficas disponíveis aqui, eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que eu não posso fazer aquilo, mas tem coisas que você não vai saber. E através da correção, através do processo de orientação, você vai conseguir lapidar aquele seu trabalho e entregar o melhor resultado possível. E assim sucessivamente em toda a sua jornada acadêmica. E por conta disso, né, reconhecendo essa humildade, reconhecendo a importância disso, a ideia do programa nada mais é do que bater um papo, construir caminhos e discutir temas que, de alguma forma, são interessantes para mim, que estou nessa jornada, e para pessoas que estão do meu lado. Então, se você tem uma ideia de algo que você queria ouvir sendo discutido, manda no e-mail. Porque, assim, eu pretendo trazer convidados, sem sombra de dúvidas, mas isso só vai acontecer em conformidade com o passar do tempo. Então, por exemplo, a ideia do próximo programa é discutir um tema não tão científico assim. Eu pretendo trazer um tema bem aleatório, mas que eu achei muito interessante para começar, para o nosso primeiro programa de fato. E nos próximos eu pretendo trazer questões que envolvem a ABNT, a metodologia científica, e discutir questões que envolvem essa grande temática que é a ciência. Naturalmente, é importante frisar que eu sou um cientista da área das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas. Então, questões que envolvem as ciências da natureza, por exemplo, não vão ser a minha área. Então, invariavelmente, eu não vou conseguir discutir tão bem quanto uma pessoa que se dedica àquela área. Mas eu estou aberto para poder convidar pessoas de outras áreas para discutir sobre os mais variados temas, porque eu acho que essa é a parte mais interessante. No meu processo de construção, enquanto iniciante, né, enquanto membro integrante do programa de Ciência Científica, eu percebo que é muito comum eu estar em contato com profissionais de outras áreas. E é através dessa construção, é através desse debate que eu percebo que a minha pesquisa fica cada vez mais sólida. Porque eu começo a ver o meu objeto de trabalho através de outras perspectivas. E através dessa construção coletiva que se dá através do debate, eu percebo que eu consigo me desenvolver muito mais. E eu consigo entregar um trabalho muito mais completo do que eu entregaria se não fosse feito dessa forma. Então, assim, essa é a ideia geral do programa. Eu estou disposto a desenvolver isso da melhor forma possível. Eu quero poder começar de uma forma e terminar de outra, porque eu acho isso muito valioso. Então, eu sei o que eu estou começando, eu sei de que ponto eu estou partindo, mas onde eu vou chegar, eu não quero saber, porque eu entendo que essa é a mágica da experiência acadêmica. É você começar numa ponta e não saber e não fazer ideia de onde você vai terminar. E eu posso dizer que eu cheguei no curso de graduação dessa forma. Eu cheguei pensando que eu queria fazer 1000 coisas e eu percebi que a estrutura era bem diferente do que eu imaginava. Eu entrei no programa de monitoria, eu pude me desenvolver em grupos de pesquisa, em grupos de estudos, apresentei trabalhos, vivi uma série de coisas, mas tudo isso foi completamente distante de tudo que eu poderia imaginar. Então, foi só com o tempo mesmo que eu pude perceber isso. E hoje eu posso dizer que eu posso olhar para trás e entender tudo o que aconteceu e dar muito valor a cada passo, a cada momento. E, de fato, reconhecer que os acontecimentos foram extremamente importantes para eu chegar onde eu cheguei. E eu sequer poderia imaginar que tudo isso iria acontecer. E eu sou muito grato porque tudo isso aconteceu. E por hoje eu estar num local em que eu sequer imaginaria e saber que eu quero chegar em outros locais ainda. E eu sei que muitos deles eu não conheço. E isso para mim é a graça da experiência acadêmica, da experiência científica. E é isso que eu quero passar no programa. Nós sabemos o ponto, nós conhecemos o ponto de partida, mas não fazemos ideia de qual será o nosso ponto de chegada. E por vezes você vai perceber isso no fazer científico, porque eu iniciei uma pesquisa imaginando X e eu acabei descobrindo Y. E por mais que eu quisesse ver X de alguma forma, eu tenho que entender que esse foi o resultado que eu encontrei. O resultado foi Y. Mesmo que seja o contrário do que eu esperava, do que eu imaginava. Eu acho que, de fato, foi muito mais mágico para mim chegar em um ponto completamente diferente do que eu imaginava. Porque isso me fez perceber a mágica da coisa e me sentir realizado no final disso tudo. Por isso que eu quero trazer essa experiência para vocês e espero que vocês possam sentir isso em cada programa. Dessa forma, eu encerro esse nosso primeiro encontro
e já começo a me preparar para o nosso próximo. Eu garanto que o tema vai ser muito aleatório. Eu mesmo tô bem empolgado para falar sobre, porque eu gosto de ter um roteiro, eu gosto de ter uma programação, saber o que eu vou falar, saber o que eu não vou falar, sem sombra de dúvidas. Mas fazer alguns trabalhos de uma forma leve, descompromissada, sabe? Onde você sabe só o seu ponto de partida, você não sabe onde você vai chegar, você vai discutindo, você vai desenvolvendo. Eu acho isso muito divertido e proporciona uma experiência bem legal, tanto para mim, que estou produzindo, quanto para quem está ouvindo. E assim eu espero que seja. Então, muito obrigado por chegar até aqui. Se você gostou, compartilha, me procura nas redes sociais, tudo vai estar disponível na descrição. E eu espero que a gente possa construir algo muito mágico para todo mundo, porque eu sempre vou me apegar a dados, eu sempre vou me apegar ao que eu estou pesquisando, sim, mas quando eu observo o que está acontecendo, um pouco mais distante, eu consigo enxergar toda a mágica daquela experiência. E eu acho que isso, para mim, é o mais importante. Se eu conseguir transmitir isso para você. Então, conta comigo para o que precisar. Tamo junto e até a próxima.